Olá, oitavo ano. Estamos aí para mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre eclipses. Essa aula aí está na página 303 da apostila de vocês e vai até o finalzinho aí da unidade. Então vamos definir um pouquinho aí do que é eclipse. Eclipse vem do verbo eclipsar, que significa ocultar, esconder. Então, quando temos um eclipse, temos aí algum astro que está oculto aos nossos olhos, que está escondido da nossa visão. Sempre que quando pensarmos em eclipse, temos que lembrar que temos dois tipos de eclipse: o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse ele sempre vai estar relacionado com as fases da Lua. Lembram lá que a gente estudou? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante, e com o alinhamento da Lua com a Terra e o Sol. Sempre um vai estar oculto e o outro vai estar mais visível e todos na mesma direção. Então, esse é o motivo pelo qual nós não temos um eclipse todos os dias ou todas as mudanças de Lua, mas periodicamente. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Sempre num eclipse eu vou ter aí uma formação de uma sombra ou de uma penumbra, tá? Um eclipse parcial ou um eclipse total. Na formação de sombra, eu vou ter esse astro localizado em uma região onde não há luz. E na penumbra vai ter uma iluminação parcial. Tranquilo? Vamos falar então um pouquinho sobre o eclipse lunar. O eclipse lunar, então, vai sempre ocorrer na lua cheia. Nesse tipo de eclipse, nós não enxergamos a lua, porque a Terra, o planeta Terra, vai estar na frente da lua, e aí o Sol não vai conseguir atingir completamente a lua. O eclipse lunar ele pode ser parcial ou total, ou seja, pode ter uma região apenas de penumbra, com pouca sombra, ou uma região com uma sombra, onde nós não conseguimos enxergar o astro de forma alguma. Sempre quando temos aí um eclipse, quem está na Terra não consegue observar a Lua. E de acordo com o ângulo formado pelo Sol, Terra e Lua, podemos observar desta formação o aparecimento total ou o escurecimento total desse astro. No eclipse solar, o que nós temos? Sempre a ocorrência na lua nova, diferente então lá do eclipse lunar, que ocorre sempre na lua cheia. A Lua vai bloquear os raios solares que iluminam parte da Terra. Consequentemente, eu vou ter uma formação de sombra ou penumbra. A diferença do eclipse lunar para o observador, quem está no planeta Terra, vai ser a região em que ele está. Se ele estiver numa região de sombra, ele vai visualizar o eclipse total. Se ele estiver numa região de penumbra, ele vai observar um eclipse parcial. E se ele estiver numa região iluminada da Terra, ele não vai enxergar esse eclipse. Tá? Essa região, chamada de umbra, também pode ser considerada aí a região onde há sombra para o observador. Então ele não consegue enxergar o astro. Ocorrem 2 vezes por ano em locais diferentes, nunca no mesmo local. Por quê? Justamente porque a Terra, a Lua e o Sol precisam estar alinhados e precisamos estar sempre na Lua nova para que possa ocorrer. O eclipse solar pode ser parcial para algumas regiões, como eu mencionei, e para outras, um eclipse total. Vamos falar um pouquinho sobre o plano de órbita da Lua e eclipses. Como eu mencionei, a Lua, a Terra e o Sol precisam estar em um alinhamento para que possa ocorrer um eclipse. Então, precisamos pensar que a órbita ela vai estar alinhada.
o plano da Lua com o planeta Terra não é junto, tá? São caminhos distintos. Quando pensamos então na órbita da Lua ao redor da Terra, eles sempre vão estar em uma inclinação diferenciada. Quando estão no mesmo eixo, apenas assim é que vai ocorrer o eclipse. Vamos lá. Nós fizemos alguns anos atrás um experimento com vocês na sala de aula, onde nós tivemos aí a formação de eclipse. Nós usamos aí bolas de isopor, caixinha com a terra para segurar e colocamos uma lanterna para poder iluminar. Nessa imagem aqui vocês conseguem ver um tipo de eclipse, tá? Que é formado. Então pensem aí e respondam no caderno. Que tipo de eclipse é esse formado através dessa imagem? É um eclipse solar ou é um eclipse lunar? Lembrando que vocês têm a Lua na frente da Terra. Tranquilo? Vamos lá. Aqui para vocês recordarem um pouquinho de como foi naquela época a nossa exposição, temos algumas imagens aí de alguns alunos que ainda estão com a gente, outros que já não estão mais, mas dessa época aí que nós fizemos essa simulação de um eclipse dentro da sala de aula, tá bom? E como exercício para hoje, vocês vão fazer as atividades de 1 a 10, que estão aí na página 307 a 308. Só as atividades, não façam as tarefas. Vocês vão fazer, tirar foto e me enviar por ClaSap até a aula de amanhã. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito das questões, vocês podem me encaminhar um ClaSap e eu vou tirando as dúvidas com vocês. Pessoal, praticamente esse foi um resumo aí da aula de hoje. Aguardo as atividades encaminhadas pelo ClaSap e se tiver alguma dúvida, aguardo as mensagens de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Abraços!